Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor, estou lendo na Almeida, Revista e Corrigida, tá? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Amém, amados. Eu não vou orar, que a irmã na abertura já orou, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia de mim nessa breve meditação. Então, a irmã já orou. Queridos, o texto que nós lemos, os irmãos sabem que é um texto muito rico. Aqui nós podemos pregar sobre muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, né? Conforme o Espírito desejar. Né? Uma pregação de domingo, você tem várias ênfases que você pode dar aqui. Contextualizando rapidamente, o senhor vem dialogando aqui, principalmente através de exemplos, de parábolas, com os discípulos ouvindo, mas quem mais precisava ouvir eram os fariseus, porque a palavra diz que eles eram avarentos, e eles ouviam tudo que Jesus vinha ensinando, né? A parábola do mordomo infiel, da ovelha perdida, das dracmas, do filho pródigo, acerca da providência, em que o Senhor Jesus vai falar das condições que alguém tem que ter para ser discípulo do Senhor. Não, o Senhor nunca mentiu que para ser discípulo do Senhor nós temos que, de fato, abrir mão de muitas coisas, inclusive, muitas vezes, dos nossos cuidados, no sentido de nós mesmos tomarmos o nosso tempo só para nós, com egoísmo. E o Senhor já tinha dito em outro lugar que Ele cuidaria de nós, que Deus cuida de nós, que nós deveríamos, se quiséssemos ser discípulos do Senhor, segui-lo e não se preocupar com isso, né? Não se preocupar com isso. E a gente aqui está num contexto em que o Senhor vai falar de um homem rico e de Lázaro, principalmente porque os fariseus
o Senhor, um pouquinho antes, no versículo 15 desse mesmo capítulo, o Senhor diz para ele o seguinte: olha, vós quem? Os fariseus, que eram avarentos, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês se auto-justificam. A posição de vocês, fariseus, é de não necessitados. Vocês acham que, por serem guardiões da lei e dos profetas, vocês já estão, vamos dizer assim, garantidos, principalmente os fariseus, que acreditavam em ressurreição, em anjos, em espírito, em vida eterna. Os saduceus não criam em nada disso, mas os fariseus criam em tudo isso. E eles eram avarentos, eles eram amantes do dinheiro. Mas o Senhor ele vai além. Ele vai falar de uma riqueza que é abominável, que é aquela riqueza da chamada autossuficiência. É quando nós achamos que nós nos bastamos. É quando nós achamos que nós temos a solução e não precisamos de Deus, ou não precisamos, né, melhor até falando, do Filho de Deus, que já era prometido desde tempos eternos, diz a palavra de Deus, e confirmado pela própria lei, pelos profetas, e que ele viria um dia ao mundo em carne e osso para dar a sua vida em resgate, né, de todo aquele que nele cresce. Então, esses homens eram mais do que avarentos, eles eram ricos, principalmente no sentido de: eu não preciso de Jesus, eu não preciso de um Salvador. Né? Então, o Senhor propõe agora esse trecho em que alguns dizem, não, o título, né, que não é da Bíblia, né? A minha, por exemplo, está escrita a parábola do rico e Lázaro. Uns dizem, não, isso não é uma parábola, é um caso concreto que o Senhor Jesus vai falar. Outros dizem, não, é irrelevante se é concreto ou não, pode ser considerado também uma parábola. Não vem ao caso, tá, amados, aqui. E o Senhor Jesus vai trazer isso. E se a gente observar, amados, é um diálogo além túmulo. Os irmãos já perceberam? É um diálogo entre pessoas, todas que já não estão, ou na ocasião que o Senhor Jesus contou ali, não estavam mais entre nós, não estavam entre os vivos. É bem interessante, porque é um diálogo além túmulo. Né? É um diálogo que não é de um vivo, os dois morreram, tanto Lázaro quanto o rico. Né? E o nome Lázaro, ele tem um significado, ele é derivado de Eleazar, o nome hebraico, que significa Deus ajuda, ou aquele que Deus ajuda. Isso já denota para nós algo muito interessante, porque Deus ajuda quem é necessitado, quem se apresenta diante de Deus como sem forças para realizar as coisas, mas quer realizar. E Deus ajuda, ao contrário completamente do rico, que vinha nessa linha que nós acabamos de falar, dos fariseus, que se auto-justificavam a si mesmos como aqueles que não precisavam de nada. E se auto-elevavam a ponto de o Senhor Jesus dizer: olha, vocês são abomináveis aos olhos de Deus, pelo simples fato de não se reconhecerem como necessitados, né? Contrariando o que o próprio rei, o rei mais famoso, né? Não estamos falando do Senhor Jesus, de Israel, o rei Davi, disse nos Salmos: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Né? O rei Davi falou isso. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que não perde guerras quando se trata de guerras pela nação, não na sua vida particular. Ele falou que era pobre e necessitado. E a condição nossa é essa, de que nós precisamos de Deus.
como Lázaro, né? E o Senhor pega um exemplo extremo. Ele pega um homem totalmente, né, aparentemente deitado no chão, um homem cheio de úlceras e chagas, quase que um Jó da vida, em que cães lambiam as suas chagas para aliviar a dor. E um homem que o Senhor diz que ele não era meramente rico, ele era esplendorosamente rico, regaladamente. Vestia-se de púrpura. Púrpura, né, para quem não sabe, era a vestimenta dos reis, de homens muito ricos. Não é? Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus, já entregue a Roma, antes da crucificação, de que vestiram o Senhor Jesus? Vestiram de púrpura. Sem saber, fazendo a zombaria, aqueles homens estavam dizendo: ele é um rei, porque púrpura é veste real. Né? Havia uma mulher que negociava púrpura, chamada Lídia, está lá no livro de Atos, em Filipos. Aquilo era um produto caríssimo. Lídia era uma mulher muito rica, porque só quem podia comprar o tecido púrpura eram os nobres e os reis. Mas o que nós mais queremos chamar a atenção, amados, é quando é o pós-morte. Depois que o homem morre, e esse diálogo pós-morte é bem interessante, né? Um diálogo pós-morte, porque Abraão já tinha falecido e agora esse rico, quando o homem morre sem Cristo, sem referência, tendo como referência ele mesmo, ele tem um caminho completamente torto, os seus pensamentos são completamente enviesados, são completamente desprovidos de qualquer base da palavra. Ele começa a apresentar soluções, ou pseudo-soluções, com base apenas na sua experiência de ter uma vida regalada. E a experiência completamente reprovada por Deus. Você observa que esse homem, no Hades, né, que era o compartimento dos mortos ali, principalmente dos não salvos, porque essa questão pós-túmulo, né, é um outro tema a ser discutido com mais calma, não é o caso para hoje, né? Essa questão aqui do seio de Abraão, isso era até o Senhor Jesus morrer e derramar o seu sangue, né? Até depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, a coisa mudou, né? O paraíso. Mas não vem ao caso. A palavra diz que esse homem ele não perde, amado, o que nós chamamos hoje de nariz empinado. Ele vai pedir para Abraão, né? Um diálogo entre dois mortos para nós. Né? Ele vai pedir para Abraão que o mendigo, né, o Lázaro, molhe a ponta do seu dedo com água e vai refrescar a sua boca. Ou seja, na visão dele, me parece que ele quer fazer do Lázaro um empregado. Né? E a palavra é clara, ele ergueu os olhos. Isso aponta para nosso entendimento, já que nós não sabemos as dimensões no reino de Deus. Então, Deus vem até nós e fala nas dimensões do homem, largura, comprimento, profundidade, coisas desse tipo, para que a gente venha entender. Ora, quem ergue os olhos é quem está no fundo, é quem está em trevas, lá embaixo, na escuridão. Ele, para que ele pudesse ver, ele precisou erguer os olhos. Enquanto Lázaro e Abraão estavam numa posição de ascendência mais alta. Então, esse homem está no fundo. Primeiro pedido errado. E Abraão diz: olha, amados, isso não tem como ser feito. Tem uma grande separação entre esses grupos e não tem mais como passar de um lado para o outro. É o diálogo, amados, de um morto com os vivos. Posteriormente, ele vai pedir o seguinte: o pai Abraão, manda Lázaro lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar também. Na cabeça dele, Lázaro continuava sendo algo menor, alguém menor, enquanto Lázaro estava numa posição agora muito superior. Né? E a resposta de Abraão é que
Os que estão vivos, eles têm Moisés e os profetas. E em algumas versões vão falar leis e profetas. Eles têm a lei e os profetas. Ouçam, ouçam. O que era a lei e os profetas, ou Moisés e os profetas, amados? Era a palavra de Deus conhecida até então. O que Abraão vai dizer é que nada se sobrepõe à palavra. Nós podemos dizer a supremacia da palavra a qualquer experiência sobrenatural. Nós não temos nada contra a experiência sobrenatural. Nós apenas estamos querendo dizer o que a palavra ensina. A palavra ensina que primeiro se crê pelo ouvir a palavra de Deus. E os sinais é que vêm depois, e não o inverso. Os sinais vêm depois. E a arrogância desse homem, como nós dissemos, quando você tem uma vida totalmente de rejeição a Cristo, o seu final é assim, você é completamente desconexo com a realidade. Por final, ele vai querer corrigir Abraão. Ele vai dizer: não, Abraão, não. Se algum dos mortos tiver com eles, eles vão se arrepender. Eles vão se arrepender. E Abraão disse: olha, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão. Meus amados, é só a escritura, é só a palavra de Deus. O que Abraão está dizendo é o seguinte: não é. Ele pode ressuscitar. Ele queria um espetáculo, algo sobrenatural. E, olha, Lázaro pode, Deus pode fazer Lázaro ressuscitar, voltar à vida entre os mortais, ir na casa do seu pai, falar com os 5 irmãos. Eles não crerão, porque se eles não creem na palavra, muito menos eles vão crer, ainda que isso acontecesse. Então, amados, o desprezo à palavra do Senhor leva o homem à morte. E leva o homem à morte de tal forma que o homem desconhece, como era o caso aqui do rico. O rico achava que, com base em espetáculos, em ressurreição de alguém, iria fazer com que os irmãos não fossem lugar de tormento. E Abraão é taxativo. Se vocês não ouvem a voz de Deus, se vocês não ouvem a palavra de Deus, é irrelevante que aconteça qualquer coisa sobrenatural. As coisas sobrenaturais, eu tenho certeza, todos nós aqui já passamos. Mas as coisas sobrenaturais, ela vem posteriormente. Se ela vier antes, é um direcionamento de Deus para te levar a conhecer a palavra. Mas depois da palavra, aí sim, amados. Aí sim. Não é? Ela pode vir antes, mas não como sinal para a salvação. Como sinal para que você se arrependa e chegue à palavra de Deus e entenda e se converta ao Deus Todo-Poderoso. O que nós estamos vendo hoje, e isso irá se multiplicar grandemente com a apostasia generalizada, com Deus sendo tirado do circuito completamente, amados, vai ser os sinais, porque a palavra diz que o anticristo, ele fará sinais mirabolantes, que, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus, aqueles que o amam, né? Se fosse possível, mas não é, porque nós temos a palavra. Então, mas a meditação de hoje, a gente podia trabalhar muita coisa aqui, é meramente para dizer, olha, a supremacia não desprezem a palavra, que nada supera a palavra. É por isso que nós somos chamados de crentes, porque nós cremos no que ouvimos. É o que está na palavra. Ali era ler os profetas. Hoje nós já temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Senhor, no Evangelho de João, principalmente no capítulo 8, vai dizer: olha, vocês são duros, vocês são assim porque vocês não creem, né? Vocês não querem me ouvir, vocês não creem na minha palavra. Se vocês não creem na minha palavra, pelo menos levem em conta as obras que eu faço. E não adiantou de nada. E não adiantou de nada. E para a gente, amados, finalizar, para mostrar a supremacia da palavra, porque não precisamos dizer os exemplos,
Mas quantas vezes nós vemos no Novo Testamento algo do tipo, para que se cumprisse as Escrituras, ou para que se cumpra o que está escrito nos profetas, ou para que se cumpra a lei, o que está escrito na lei, é a supremacia da palavra de Deus. Por isso o Senhor fala assim, olha, nem um tio e nem um jota, não, o iota, que são os dois menores símbolos do alfabeto hebraico. Algo que o homem poderia desprezar. É como se fosse um acentozinho agudo no nosso alfabeto. Nenhuma coisa, vírgulazinha dessa, nenhum sinalzinho desse vai passar sem que tudo seja cumprido. E agora, para encerrarmos, Ama, 8h27, eu convido os irmãos a irmos no livro do profeta Isaías, no capítulo, se eu não me engano aqui, vamos ver, capítulo 8, no profeta Isaías. Vamos, essa paciência dos irmãos. Isso, Isaías 8:20, é bem claro. Isaías capítulo 8, versículo 20. É dito isso, a lei há com crase, tá? Ou seja, de acordo com a lei, em concordância com a lei. A lei era a palavra. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Não é? O que é que o profeta estava dizendo aqui? Se não andarem de acordo com a lei e testemunharem, aí vai depender de alguns intérpretes. Significa viver a palavra e não somente ser conhecedor da palavra. E alguns entendem que a lei e o testemunho fala de um conjunto só, a lei e as grandes obras do Senhor realizadas. Se o homem, se o Filho de Deus, seja quem for, não andar de acordo com a palavra, jamais, 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 jamais não deixa margem de possibilidade de um caminho alternativo, de um plano B, não deixa. Não é 99% pela lei e ao testemunho, mas existe uma possibilidade de 1%. Jamais, nunca verão a alva, nunca verão um novo dia, nunca verão o dia que o Senhor tem preparado para nós, não é? Como diz aquela palavra. Porque, me ajudem aí, fala da luz da aurora, a vereda do justo, a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, tá? Eu termino com isso. A gente tem que crescer na graça, no conhecimento do Senhor, porque é a palavra de Deus. Se não, irmãos, nunca, nunca, jamais, nunca, não existe 1% de possibilidade, 0,001% de possibilidade. Se não andarmos de acordo com essa regra, jamais o homem vai ver. Ele vai desnorteado, ele vai para o Hades, que ainda não é o lago de fogo e enxofre, ele vai para o lugar do tormento, tentando soluções totalmente desconexas, justamente porque o tempo que ele teve para conhecer, ele sempre desprezou por se achar rico materialmente, intelectualmente e que não precisa de ajuda. E nós confessamos, Senhor, nós dependemos de Ti constantemente. Todo dia nós clamamos ao Senhor por graça e misericórdia para continuarmos a nossa caminhada. Amém, querido?